Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser quase um diário de leitura, só que diferente. É um formato novo que eu tô testando para saber se vocês gostam, por dois motivos. O primeiro, eu não gravei nenhuma cena, nenhum take lendo esse livro. E também porque eu queria testar, porque eu acho que variar um pouquinho pode ser legal, porque nem sempre eu vou poder estar gravando e falando o que eu tô achando do livro e tudo mais. Então, quem sabe, se vocês gostarem desse formato, eu não trago mais vezes assim também. Bom, vamos começar. O livro de hoje é simplesmente Meu Ídolo Arrogante, tá? Nome maravilhoso. É uma série, é a série Black Falcon. Esse é o livro 1. É um livro muito bom. Tipo assim, muito bom. Eu li ele tão rápido que eu simplesmente nem percebi. Porque o meu objetivo era gravar o diário de leitura para vocês, porque eu gosto muito de compartilhar o que eu tô achando dos livros. E querendo ou não, isso faz eu divulgar o livro e vocês conhecerem novos livros, principalmente nacionais. Porém, entretanto, todavia, eu comecei a ler de noite, quase de madrugada. E quando eu menos esperei, eu já estava em 50% da leitura do livro, porque o livro é muito bom, a escrita é muito gostosa, se desenvolve muito rápido, é assim, bom pra caramba. E é óbvio que eu tendo gostado tanto do livro, eu não ia deixar de trazer pra vocês um vídeo falando sobre esse livro, porque, caras, bom demais! Eu vou fazer esse vídeo específico assim porque eu queria muito comentar sobre esse livro. Então, vou fazer um resuminho pra vocês sobre o livro, do que eu me lembro da minha cabeça, que normalmente não funciona muito bem, mas antes eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o livro em si, não sobre o que eu acho, tá? Esse livro, ele é um Haters to Lovers, Slow Burn, Grumpy and Sunshine, tem um passado secreto e também é fã e ídolo, tá? Os principais desse livro são o Peter e a Abigail. O Peter é o vocalista da Black Falcons e a Abigail é uma super fã da banda. Tipo assim, super fã mesmo, tá? Quando eu tô falando super fã, não é tipo, não é zoando, é super fã. E assim, no início do livro a gente vê a Abigail com a irmã dela num show da banda. E ela muito feliz. Só que aí, tipo, pelo que a gente vai entendendo, a banda não tá num momento bom, o vocalista não tá passando por coisas boas, tipo, aconteceu alguma tragédia. E aí a gente descobre, tipo, que basicamente ele tá lidando com a morte da mãe dele. E que as meninas, tipo, tanto a Abigail quanto a irmã dela, a Sarah, e a outra irmãzinha dela, a Ashley, estão lidando com a morte da mãe. Isso tudo aconteceu, tipo, a morte da mãe delas foi, se não me engano, há 4 ou 5 anos. E o pai delas virou alcoólatra depois da morte da mãe. Então, tipo, muitas coisas ruins aconteceram na vida da Abigail em pouquíssimos anos. E aí a gente vai percebendo que ela, a Sarah e a Ashley são completamente unidas, super unidas, e a gente pensa que sempre foi assim. Ok, seguimos. Depois do show, no outro dia, a Ashley, a irmãzinha mais nova, mostra pra Abigail que a Black Falcons abriu um sorteio tipo, pra um fã passar um mês com a banda. Exato. Uma banda de rock, grunge, fazendo um sorteio pra um fã passar um mês com eles. E assim, do outro lado, a Abigail ficou muito feliz com isso, obviamente, e é claro que ela se inscreveu. Só que, do outro lado, o lado da banda, eles não estão nada felizes com esse sorteio. Quem planejou isso foi a Cherry, que é a irmã do Peter, e ela trabalha com a banda, ela cuida dessa parte da banda. E assim, a banda está uma merda. Como definir melhor do que dizer que a banda está uma merda? Porque o Peter, ele não consegue cantar as músicas da banda, então eles viraram praticamente uma banda cover e, tipo, todo mundo tá falando isso. O Tyler, que é o baixista, ele não se dá bem com o Peter, ele tipo, fica querendo que o Peter saia da banda o tempo inteiro. Aí a gente tem o Ian, que é o mais novo da banda, ele é o baterista. Inclusive ele é latino, ele tem descendência latina, ele é um chuchu. E ele, o Ian, ele é completamente, tipo, alucinado pelo Peter, ele é muito fã do Peter, então ele admira muito. E aí ele sempre acaba defendendo o Peter, ficando do lado dele. E temos também o Nick. O Nick, ele é meio imparcial na vida.
Ele é uma pessoa muito tímida, ele é muito calmo, ele é um amor de pessoa também, mas ele é super tímido, tá? Então fiquem com essa imagem. Aí seguimos. Seguimos. Nesse meio tempo aí, a gente também descobre, a gente também sabe que a nossa digníssima Abigail passou para Stanford, tá? E, ok, ela vai para Stanford depois. Só que aí quando ela conta pra irmã dela sobre o concurso, a irmã dela fica tipo, como assim? Você é garota de Stanford. Ok. Mas no final ela acaba ganhando esse sorteio, obviamente. Senão não tem história. E aí ela vai passar um mês com os ídolos dela. Só que existe um porém. A gente acha que conhece as pessoas porque acompanha elas pela internet, acompanha a música delas, mas a gente não conhece ninguém. Então, é óbvio, é extremamente óbvio que ela ia simplesmente odiar o Peter. Mas vamos seguir. Aí quando ela chega lá em Los Angeles, ela fica com a Cherry. A Cherry é um amor de pessoa. Aí ela conhece os seguranças, que também são amores de pessoas. O Anthony, ó, que tem um casinho com a Cherry. Olha, é só coisa boa nesse livro. Aí a gente segue e vão pro hotel. Ela se arruma e depois vai esperar os meninos pra almoçar. Eles se atrasam, obviamente. Porém, quando eles chegam, ela, tipo, fica meio, sabe, pulando, muito feliz. E aí o Anthony, que é o guarda-costas, tira muita onda da cara dela, porque ele diz, tipo, achei que você não era esse tipo de fã alucinada, mas você é. Enfim, tem ceninhas muito bestas e engraçadas que me pegaram muito. Aí, nesse almoço, nesse primeiro encontro, o Ian é um amor de pessoa. O Nick também é muito fofo, só que, como eu disse, ele é muito tímido, então ele acaba, tipo, sendo mais fechado. O Tyler foi legal, foi educado, né? Ele fez o mínimo. E o Peter foi o maior babaca existente na Terra. Cara, ela ficou assim, sem palavras, porque todos eles cumprimentaram ela. E ele simplesmente sentou na mesa e, tipo, não falou nada. Ele só falou, tipo, e aí? Basicamente. E depois disso, senta aqui do meu lado. E todo mundo ficou, que isso, cara? Muito babaca. E aí depois, tipo, ele não conversa com ninguém, ele não interage na mesa do almoço, enquanto ela tá conversando com os outros integrantes da banda. E nesse meio tempo ela fala que, tipo, passou pra Stanford. Aí eles, tipo, parabenizam ela. O Ian, inclusive, dá um super abraço nela. E aí o Peter, ele simplesmente chega e fala, tipo, ele julga ela. Por ela estar indo pra Stanford, ele julga ela. Ele acredita que a vida dela é, tipo, super fácil, que ela nunca passou por nenhum problema, que ela é riquinha, pelo que eu me recordo também. Enfim. E aí, quando ele fala que ela é a garota de Stanford, porque eles deram esse apelido pra ela também, aí ela, tipo, sente um negócio ruim vindo dele, sabe? E eu entendo, porque tudo que viesse daquele homem ia ser ruim. Porque, meu senhor, que cara insuportável. Ok. Aí ela, tipo, bate de frente com ele e todo mundo fica. Os meninos adoraram ela porque ela bateu de frente com o Peter, tipo, 2 vezes nesse almoço e foi maravilhoso. Ok. Depois disso, ela ficou muito mal, porque, tipo, era o ídolo dela, era o cara que ela acompanhava há anos e que ela, tipo, tinha toda uma fantasia. Inclusive, ela falava que ele ia ser o marido dela, pra irmã, enfim, são coisas assim que a gente sempre faz quando é fã. Não é como se eu nunca tivesse dito que eu ia me casar com Justin Bieber. E aqui estou eu, sem estar casada com Justin Bieber. Mas enfim, seguimos. Seguimos aí no outro dia, no sorteio. O que é que ia acontecer? Ela ia ter um dia com cada um dos meninos, um final de semana com o Peter, sozinha, com ele, fazendo as coisas, e ela ia acompanhar eles durante esse mês de turnê. Ok. Aí o primeiro dia foi com o Ian foi um fofo, um amor de pessoa, eles foram pro restaurante de um brasileiro na praia, eles conversaram muito. Ela perguntou sobre a banda, sobre a relação do Tyler e do Peter, porque ela percebeu que eles não se ficam muito bem. Enfim, ela percebeu que o clima da banda não tá legal. Só que aí é óbvio que ele não sabe muita coisa, ele é mais novo, ele foi o último a entrar na banda também, enfim. Mas aí o passeio deles é maravilhoso, ela fica muito feliz. E no final do passeio ele dá um selinho nela. O Ian é a pessoa mais atirada.
Mas ele é um amor de pessoa. Ele falou que, tipo, era pra ela pedir um beijo pra todos os 4 integrantes, porque aí ela ia poder voltar com a história de que ela beijou os 4 Black Falcons. E eu aqui, ó, tipo, totalmente desesperada, porque é isso. Aí, a gente segue. No outro dia, é o encontro com o Nick. Encontro, tá? Tipo, é a saída com o Nick. Eles vão para o estúdio deles, né? Pra a gravadora da Black Falcons. E ela fica, tipo, alucinada lá. Ela toca bateria, ela tenta tocar guitarra com o Nick. Não dá certo, porque ela é ruim. E ela percebe, ela vê, tipo, as fotos da banda desde o início até o momento atual. Porque essa banda, ela antes era composta por 3 integrantes. O Peter, o Steve e o Andrew. Eles eram muito amigos e depois, tipo, eles morreram, tá? Esse é o resumo da ópera. Os amigos dele morreram. E, tipo, dá pra ver como o Peter foi mudando de acordo com o tempo passando, com a morte dos amigos e quão mal ele tava. E como a banda, tipo, não tinha mais a essência da Black Falcon. Basicamente, dizendo assim. E aí, tipo, ela ficou com aquilo na cabeça, perguntou para o Nick e para o guarda-costas que estava com eles nesse dia, que era o Bruce, que ele tá desde o início da banda. E, tipo assim, ele fala umas coisinhas, mas ele não deixa claro o que aconteceu, o que rolou de verdade. E ele vai embora depois, ela fica, tipo, com aquilo na cabeça, super encucada, querendo entender o que tá acontecendo, porque era muito óbvio que tinha alguma coisa rolando, porque, tipo, o Peter do início, ele era, tipo, extremamente feliz, ele era realizado de estar com a banda, fazendo sucesso, e agora ele só tava, tipo, não tô nem aí pra nada. Caras, Aí tá. Quando eles voltam pro hotel, o Nick, tipo, ele vai pra beijar ela, e ela fica, tipo, não precisa me beijar. Aí, tipo, ai, graças a Deus. Essa cena foi muito engraçada. Ele, tipo, ai, graças a Deus, eu, cara. Aí, é porque ele é super envergonhado. E, tipo, ele fez isso porque o Ian falou pra ele fazer. Só que ela, tipo, cara, pelo amor de Deus. E aí ele não beijou ela. Mas ok, seguimos. No outro dia é o encontro dela com o Tyler. E o encontro dela com o Tyler foi o mais, tipo, dos três primeiros, né? Foi o mais minha. Porque eles foram pra piscina do hotel. E aí eles ficaram lá, tá? Não sei o que. Aí ele passou o protetor nas costas dela, tiraram fotos, não sei o que. Ele mandou as fotos pra irmã dela. A irmã dela publicou na internet. Burburinho. Coisas muito boas. A irmã dela ficou super surtada, inclusive a Ashley, né? Que é a mais nova. E ok. Aí seguimos. Depois ela ainda conversa com o Tyler, porque o Tyler, ele que tipo, tem problemas com o Peter. Os outros meninos, eles não têm problemas. Mas o Peter e o Tyler, obviamente, têm muitos problemas. Porque o Tyler, ele era irmão do Steve. De um dos primeiros integrantes da banda e que morreu, tá? Primeiro morreu o Andrew e depois morreu o Steve, tá? Só pra vocês entenderem a linha do tempo. E aí, e o Steve morreu de overdose. E E o Tyler, ele culpa o Peter. Ele conta pra Abigail uma parte que ele sabe da verdade. Que ele acha que sabe, na realidade, né? Vamos seguir, vamos seguir. E aí ela fica, tipo, encucada com isso e ele vai embora. Ele deixa ela sozinha lá pra, tipo, né? Ok. E aí, no outro dia, é o dia do encontro com o Peter. Ela se arruma e ela espera. E ele não aparece. Ele apenas não aparece. E aí ela olha pra tudo e faz, tipo, cara, não vou ficar esperando. Aí ela pede o almoço dela no quarto, tudo bem. Quando chega o almoço, a Cheryl chega junto. E aí ela fala, olha, a gente vai no quarto dele. Ela pede desculpa, ela explica por que ela criou o sorteio, que ela acha que o sorteio vai fazer o Peter voltar a ser o Peter de antes. Em resumo, vai se importar com a banda, vai voltar a compor porque ele parou de compor, vai conseguir fazer o show direito, ele vai voltar a ser o Peter que tem vontade de estar cantando. E aí, é muita responsabilidade nas costas de um fã. Mas tudo bem, seguimos. Aí a Cherry leva a Abigail pro quarto do Peter. E ela obriga a Abigail a ficar com o Peter no quarto dela. E eles ficam, tá. Só que esse dia era o aniversário do Steve. O aniversário mesmo. Então ele só queria, tipo, ficar sozinho. E aí quando ela percebe isso, ela fica,
beleza. Aí ela tenta ir embora, mas ele não deixa, enfim. Aí eles ficam lá, tipo, ela dorme no sofá, ele dorme na cama. E aí, do nada, uma mulher entra. É uma garota de programa, se não me engano. E ela, tipo, ela meio que sugere, tipo, que a Abigail vai participar do negócio deles. Enfim, tipo, foi muito constrangedor. Eu fiquei extremamente, tipo, envergonhada lendo a cena, porque foi muito agoniante. E aí ela consegue ir embora. E o Peter fica se sentindo merda, porque não era pra isso ter acontecido. E aí, no outro dia, tipo, ele quer recompensar ela, quer pedir desculpa, etc, enfim. Aí, depois do show, tivemos o primeiro show da... Depois do show, eles têm o evento pós-show. O evento pós-show é a Cherry deixando todos eles trancados junto com a equipe dentro do camarim durante 2 horas enquanto eles discutem muito. É ótimo. E aí, tipo, eles começam a brigar na frente da Abigail e eu bem aqui lendo. Gente, vocês têm uma vizinha. Enfim, mas aí no final da discussão toda, ela acaba tipo, sugerindo. No, tem várias vezes essas discussões, eu não sei se foi na primeira, mas ela sugere eles comprarem músicas de outros compositores e fazer assim, música nova, tipo, eles lançarem coisa nova. E aí o Peter pega e diz: concordo e acho que ela pode ajudar a escolher. Tipo, essa foi a forma dele de pedir desculpa, sabe? Sem realmente pedir. Aí depois ela vai, tipo, tenta ajeitar ali, ela vai procurando as informações com a equipe pra tentar descobrir o que tá acontecendo com a banda, porque a banda, tipo, ela é apaixonada pela banda e ela só quer saber o que aconteceu pra banda ficar tão destruída, pra não existir mais a Black Falcon. Aí, tipo, vai nessa. E ok, aí tem um momento que eles têm uma super briga, o Tyler e o Peter. Eles têm uma briga muito grande. Depois de um show. E o Peter vai embora. Cara, babaca. Ele vai embora e ele arruma as coisas dele no quarto e liga pro cara do avião deles e diz, tipo, tô indo pra isso, você vai me levar pra Seattle. Ele abandonou a galera, só que ele não contava com a astúcia da Abby. Ela chegou e fez, tipo, se você não me levar junto com você, eu vou gritar. Porque tinha uma galera da equipe já no hotel e aí ele ficou, tipo, tá, bora. Aí ele tipo, falou, vai arrumar tuas coisas. E eu disse para aquela, eu sou a garota de Stanford, você vem comigo. Tipo, ele ia enganar ela pra ir embora, só que, cara, pelo amor de Deus. Enfim, aí eles foram pra Seattle, junto com o Anthony, que acabou indo junto, que acabou, tipo, chegando a tempo de ir com eles. Eles foram pra Seattle, que é a cidade onde o Peter vive. E ok, maravilhoso. Eles foram pra casa do Peter e ela queria entender o que tava rolando. Ela vai atrás do Peter e ela encontra ele, tipo, como se ele estivesse meditando num quarto. E eles começam a conversar e ela faz uma aposta com ele, tipo, a aposta é: você me pergunta alguma coisa da Black Falcon, se eu acertar, você tem que me contar uma verdade. Ok, com isso, ele acaba levando ela para conhecer alguns lugares que são importantes para ele em Seattle e conta algumas informações sobre a banda para ela, tipo a banda original. E aí ela descobre, no caso ela tira a dúvida, que o Steve e o Andrew eram casados. Eles eram namorados, eles se casaram e tem toda a história do casamento. É um amor, tipo, eles são muito fofos. Só que todo show, tipo, todo pós-show, eles usavam cocaína. Eles acabaram ficando viciados. E, enfim, vamos seguir. Aí teve um. A gente, tipo, vai seguindo, eles vão se envolvendo, eles se beijam, ela é virgem, eles se beijam. Eles se beijam, tudo certo. No outro dia, o Anthony, tipo, vê eles e já fica, tipo, vocês se beijaram, vocês se beijaram, vocês se beijaram. Aí eles, tipo. Aí no final, é muito fofo. Eles têm outro dia que eles passeiam juntos, enfim. E ele fala que ele mostra uma composição dele pra ela. Ele não parou de compor, ele só não quer compartilhar, tá? Então, aí ele conta isso, tá, não sei o que. Aí eles são obrigados a voltar pela Cherry porque é isso. Tipo, eles têm que voltar. Aí quando eles voltam, eles estão, tipo, juntos já. Eles conversam, falam que, tipo, eles não querem esconder isso.
Eles querem continuar com a vida normalmente. E é isso. Ok. Aí ele chega. Vale lembrar, a Abby tem 19 anos. Ou 18 ou 19. E o nosso digníssimo tem 26. Tá? Essa é a diferença de idade entre eles. E aí, quando eles chegam na gravadora, no estúdio, não sei exatamente, eles chegam de mãos dadas, todo mundo fica. What's going on? E eu cara, foi muito bom. Tipo, a mudança dele não foi extremamente rápida, foi de acordo com ele desabafando e ele foi tipo, aceitando, sabe? Eles foram conversando e as coisas foram melhorando. Mas ele é um babaca. Aí, tipo, ele. Nossa, tem uma cena maravilhosa. Calma, tem uma cena maravilhosa nessa hora aí. O Ian, ele escreveu música e aí ele vai mostrar a música. Nossa, isso é muito bom. Mas, antes disso acontecer, tipo, ele tá com a música do Ian. Calma, eu vou olhar aqui na minha anotação do Kindle. Aqui. Quando ele tipo, pega a música, ele tem que fazer. Ele faz as alterações, né? Obviamente, porque, tipo, compositor, essas coisas, ele já tem uma noção maior. Aí ele chama o Ian pra. Tipo, ir com ele. E aí ele fala, tipo, ok, agora larga minha garota e vem aqui. Aí o Ian olha pra ele e faz, tipo, ele sabe que eu te beijei primeiro, né? E aí, tipo, a Abby fica, tipo, Ian! E ele, tipo, que porra é essa? Aí o Ian fala, e não fui só eu. Aí ela foi sim, porque o Nick não me beijou. Ele fala, tipo, ela me liberou. E aí ela conta que, tipo, o Ian falou que ela tinha que ter uma história pra contar que ela beijou os quatro. E aí, tipo, beleza, ele, ok. Só que aí ele olha pro Tyler, aí o Tyler fica, tipo, contando, né, vantagem. Aí ela diz, ele só passou protetor nas minhas costas. Aí eles seguem a vida deles, ok, beleza, tal. Depois disso ela fala, não gosto de homens ciumentos. Aí depois ela tem um pequeno ciúmes. É maravilhoso, esse livro é cheio de camadas. Ok, depois disso eles continuam ficando juntos. As coisas vão melhorando pra Black Falcon, porque agora eles têm música do Ian, o Ian tem outras músicas prontas, então eles estão começando a voltar, sabe? E beleza, as coisas vão caminhando bem. Vão rolando muito bem, eles continuam juntos. Ok. Só que aí chega um momento que, tipo, eles vão pra Seattle de novo, a banda toda. Lá eles descobrem que o Peter compõe, ele só não tá. Que ele continua compondo, só que ele não quer compartilhar. E enfim, aí eles seguem a vida deles também. Eles têm a primeira vez deles, não só a primeira vez, mas eles têm a primeira vez deles, é isso que importa. E tem o show. Tem um show, tipo, acho que é o último show dela, porque já bateu um mês e ela ia embora. E aí, tipo, ele deixa ela lá dormindo e vai pro show porque depois iam pegar ela. Só que ela acorda com a ligação da irmã mais nova dizendo que a irmã mais velha sofreu um acidente de carro. E foi a causa da morte da mãe delas, tá? Um acidente de carro. Então ela, tipo, é tudo de novo, sabe? Só que dessa vez ela é a irmã mais velha. Então ela tem que se segurar e tudo mais. Aí ela fica ligando pro Peter. E ele não responde, ele não atende, ele não faz nada. Então ela fica desesperada, ela vai embora. E aí, tipo, quando ela chega lá na cidade dela, ela mora em Nova York. Quando ela chega em Nova York, a irmã dela morreu. E agora ela vai ter que ficar cuidando da irmãzinha, porque o pai dela é alcoólatra. Ela vai ter que virar a irmã mais velha, fazer a mesma coisa que a irmã dela fez com ela. Não vai poder ir pra Stanford. E é isso. Aí ela fica lá e, tipo, ela puta da vida também, porque o Peter não responde ela, não entrou em contato. E aí, depois a gente descobre que, o Peter fez uma música pra ela e cantou no show, achando que ela tava lá. E, tipo, quando ela não tava lá, ele ficou, tipo, desesperado. Aí, quando ele chega no camarim, ele fica, tipo, cadê meu celular, cadê meu celular, cadê meu celular? E o celular dele, ele não tava achando o celular dele. O Tyler escondeu o celular dele. Quando eles escutam a mensagem dela, que ele bota no Viva Voz, ele parte pra cima do Tyler e dá um murro nele. Porque, cara, olha isso. Olha tudo por uma besteira, sabe? E aí, tipo assim, coisas aconteceram. Lembra que eu disse que os amigos deles morreram? O Steve morreu de overdose.
E o Andrew morreu antes do Steve num acidente de carro. E todo mundo acreditava. E tipo assim, o Tyler acreditava que quem tava dirigindo o carro era o Peter. Só que na verdade era o Steve. E eles estavam drogados. Ele passou o sinal vermelho e o caminhão atingiu o carro. Ok. E depois o Steve, obviamente, ficou se culpando, porque eles eram maridos. E ele ficou muito mal e overdose. Tipo, ele teve uma overdose e seguiu e morreu. E aí, tipo, o Peter ficou se culpando por muito tempo. Ele ficou muito mal e ele tinha prometido ao Steve que ia cuidar do Tyler. Só que, tipo, cara, o Tyler era um babaca também e ele não queria contar a verdade. Tipo, ele não queria estragar. Acredito que é, tipo, estragar a visão do irmão pelo Steve. Não entendi. Só que aí, tipo, depois dessa situação, ele grita na cara do Tyler o que aconteceu de verdade. E aí ele vai embora. Os meninos queriam ir junto com ele, obviamente, mas ele diz, não, eu vou sozinho. Ela não precisa, tipo, desse tipo de atenção agora. E aí quando ele vai, ele chega, tipo, o pai dela abre, ele tá bêbado. Ela teve uma discussão com o pai antes, inclusive, sobre isso. Quando ele chega, aí ela vai lá, tipo, encontrar com ele, ela tipo, tem uma crise de choro, ela bate nele, fica puta da vida. E é óbvio que ela ia ficar, não tá errada. Só que aí, tipo, ele nem explica, ele diz, eu tenho uma explicação pra isso, mas não é o momento. Eles ficam juntos, aí depois a Ashley chega, tá? Aí eles ficam quietinhos. A Ashley diz que ela tá pensando em desistir de Stanford, e aí, tipo, ele já bola maneira disso não acontecer. No final, ele oferece, ele fala, vocês todos vão se mudar pra Califórnia, pra Palo Alto, e você vai cursar, você vai entrar em Stanford. Eu vou bancar, eu ou a banda, não importa. Vamos bancar isso enquanto vocês precisarem. Ok. Eles realmente mudam pra Califórnia, ela vai pra faculdade e o pai dela entra pra reabilitação, o que é maravilhoso. Ela desculpa o Tyler. O Tyler e o Peter estão meio assim ainda, mas ok. E aí, tem uma hora, antes delas se mudarem, que o Peter ficou trabalhando lá e a banda tava voltando ativa, né? Então ele tava trabalhando de casa, ele tava da casa dela, ele tava dando entrevista e tudo mais. E aí chega um momento que ela, tipo, percebe que ela tá prendendo ele ali e chega pra ele e diz assim. Ela basicamente diz que quer terminar. Porque, tipo, é a hora dele voltar pra banda. Só que ela fala isso porque ele, em momento algum, falou sobre um relacionamento com ela. Então ela pensou que, tipo, era isso e acabou. E aí ela termina com ele e ele volta pra Seattle, pra banda, enfim, etc. Só que aí tipo, todo mundo percebe que ele tá muito mal. Muito mal. Aí os meninos pegam, olham pra ele e falam: isso é uma intervenção, vai atrás dela. E aí ele realmente vai atrás. Tipo, a cena é muito maior do que isso, mas é basicamente isso. É uma intervenção, vai atrás dela. A gente sabe que você não tá bem. Ele vai, e quando ele chega lá, o pedido de namoro dele é ridículo, porque é ele transando com ela. É, é isso. Esse é o pedido de namoro dele, mas enfim. Aí eles ficam juntos. Ela morando em Stanford, ele morando em Seattle, viajando com a banda, e quando ele tem tempo, ele volta pra Califórnia pra ficar com ela, depois ele volta para os shows, enfim, a vida de um rockstar. E aí, é isso. Aí tem cenas extras, né? Ele pede ela em casamento no local que eles tiveram um encontro em Seattle, é muito fofo, sabe? Só é muito bom o livro, tipo, o final é muito bom. Todo o processo de descoberta, assim, do que realmente aconteceu foi bem, né? E assim, o livro se desenvolveu realmente muito rápido. Eu não percebi que eu tava tipo, avançando tanto no livro. Quando eu menos esperei, literalmente eu estava em 50% do livro e fiquei, cara, eu terminei de ler o livro tipo, muito rápido. E eu fiquei assim, em choque. O livro tem 360 páginas, tá? Ele é muito bom. E a leitura dele é muito gostosa, tá? É da Stella Sá, é um ótimo livro. E como é uma série, provavelmente teremos mais 3 livros, tá? Eu queria muito que tivesse um da Cherry com o Anthony, mas acho que não vai ter. Enfim, mas é um livro assim
gostoso de ler, sabe? Quando você menos espera, está acabando o livro. Você devora o livro que você não vê. É um livro muito bom. A escrita dela é muito boa. Tipo, é muito fluida. Os personagens só vão acontecendo. E eu fiquei muito apegada a eles dois. Nossa, eu fiquei muito apegada. Eles são incríveis juntos. Tudo bem que ele foi um babaca? Ele foi um babaca. Um babacão. Mas tinha todo um motivo, né? E ele não foi babaca, babaca. Ele só foi um pouco babaca. E uma coisa, o negócio da garota de programa não era pra ter acontecido. Ele esqueceu, o empresário, ele marcava pra irem garota de programa toda segunda e quarta. Exato. E aí, era um desses dias e ele esqueceu de desmarcar. Enfim, foi isso. Não foi de propósito. Ele não queria que aquilo acontecesse. E é muito fofo, tipo, ele percebendo que tá gostando dela. É uma coisa assim, de outro mundo, sabe? Eu não tava esperando nem um pouco me apaixonar por esses personagens, me apaixonar por mais um livro nacional, cara. Ele tá disponível pelo Kindle Unlimited, então vocês conseguem ler de graça, né? Se vocês têm acesso. E é isso, gente. Eu amei esse livro. As minhas não tem muita anotação. E sobre o que eu realmente, tipo assim, depois do resumo, vamos ao que eu realmente achei do livro. Eu curti muito a leitura. Eu não achei que tivemos muitos problemas, muitas problemáticas nesse livro, porque algumas vezes temos, mas não vi muita problemática. As maiores foram em questão do uso de drogas, do alcoolismo e as mortes, né? A maneira como as pessoas lidam com a morte. Que ela teve que lidar com a morte da mãe dela e ele teve que lidar com a morte dos dois amigos de banda e, tipo, irmão de alma, e da mãe dele também. Então, ele ficou muito mal e perdidaço na vida. E ele conseguiu, tipo, voltar a se entender melhor depois que ele ficou com a Abby. Só que aí ele percebeu que, tipo, não poderia se escorar nela pra ficar bom, pra ficar bem. Então, ele começou a terapia, que é maravilhoso. Então as coisas foram caminhando pra dar certo no final, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso. Ah, e teve uma coisa maravilhosa, nossa. Eles, tipo assim, no Passeio de Seattle tem um estádio lá em Seattle que é de um time de futebol, que é o Seahawks, se não me engano, que é o time do Peter. E ele disse pra ela que é porque ele fala umas informações sobre eles serem a torcida mais barulhenta do mundo. E aí ele falou que um dos meninos falou que um dia eles iam ultrapassar a torcida do Seahawks. E eles iam fazer mais barulho dentro daquele estádio do que a torcida. E, tipo, no final do livro isso vai acontecer. Eu tô querendo chorar, porque tipo, é um tributo, vai ser tipo, um tributo para os meninos. E eu tô, tipo, cara, quando eu li isso eu fiquei tão desesperada e em choque, tipo, querendo chorar, porque não estava esperando. Mas eu fiquei muito feliz, porque definitivamente eles precisavam disso. E, enfim, a banda começou a se unir de verdade, eles viraram uma banda. Tudo isso por causa de um sorteio, e aí a gente vê que a Cherry estava realmente certa. Enfim, é isso, gente. O livro, ele não é denso, é um livro bem fácil de ler, é um livro muito gostoso. E já falei pra vocês toda a minha opinião, eu adorei o livro. Ele tá ali na prateleira, tipo, leituras incríveis, sabe? Eu fiquei muito feliz com a leitura, porque foi muito gostosa, muito rápida, e eu realmente não tava esperando que fosse tudo isso. Enfim, eu adorei. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se vocês ficaram interessados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de deixar o like e de se tornar membro aqui. E também comenta aqui uma indicação de livro para eu ler e trazer ou um diário de leitura ou algo nesse formato aqui, se vocês gostarem, tá? É isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!